Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui do canal Professor Michel Vinagre. Estaremos falando hoje sobre a Lei de Lavagens de Capitais, Lei 9.613 de 98, uma lei muito importante para aquele que quer almejar, né, o tão sonhado concurso público. E minha meta aqui é ajudar você a passar, né, ser aprovado nesse teu sonho de concurso público, né? O professor ele é um facilitador, há alunos que sabem mais do que nós, né? Não tenha a menor dúvida sobre isso. A gente aqui está, de alguma forma, tentando corroborar com a sua formação. Projeto educacional, se você acha legal, se inscreve no canal, compartilha. A gente está nessa série de pegadas aí sobre temas aprofundados, onde a nossa meta é o principal, o binômio, né? O que mais cai, com o que há de mais novo, né? Doutrinariamente, divergência em tribunal, enfim, é trazer realmente essa possibilidade do conteúdo. Deixa eu verificar aqui minha lapela, né? Se não é dessa área aí de som. A lei de lavagem de capitais é uma lei muito interessante, tá? É uma lei que visa satisfazer um clamor social sobre os crimes de colarinho branco, apesar dela não ter essa natureza historicamente, né? Ela nasceu ali no Tratado de Viena, e ela veio para coibir o tráfico de drogas internacional. Mas ela tem aí um dos poucos instrumentos adequados do Estado para massificar ali a demanda, né, principalmente contra fatos políticos tributários, apesar que a gente vai ver que era muito mais ampla, né? Então, lavagem, né, ela é ato ou sequência de atos que visa encobrir, tá, natureza, origem, localização ou propriedades de bem, de valores, etc., de origem delituosa. Não cabe a lavagem quando a origem do dinheiro vem de uma ocupação lícita, ainda que você venha ter um erro administrativo, com fisco, isso daí, dependendo da forma que for auferido, isso daí vai ter multa administrativa, ou seja, tem que ter um crime anterior, né? Porque, na verdade, o objetivo é não permitir que as organizações criminosas, né, ou até mesmo uma simples pessoa através de uma infração penal, reintroduza na economia formal, né, com aparência de ilícita, um produto fruto de crime, né? A lavagem a histórico, né, de lavagem de capital no Brasil, ela vem ali da Convenção de Viena de 1988, né, que era para combater, né, o tráfico ilícito de entorpecente. Se você dá uma estudada ali na, na história da Colômbia, né, eu sei que isso daí veio de Viena, também tem o pressuposto da máfia italiana, que é até antecessores. Mas se você vê ali o cartel, né, os cartéis ali, cartéis de Medellín, cartéis de Cali, você vê que chegou um determinado momento, né, de que Pablo Escobar ele já tinha assim já era conhecido, né, por mandar matar autoridades, mas ele não tinha sequer uma única acusação formal do Estado, porque havia ali, né, eles transitavam com aqueles bens ali de maneira lícita, né? Então o cartel era muito bem organizado, um era na pecuária, outro na lavagem de terrenos, e realmente o tráfico de drogas, né, ele estava usando o dinheiro sujo, lavando e de alguma forma sujando ele de novo, né, fazendo um círculo vicioso, né. Então aqui no Brasil ele foi ratificado pelo Tratado 154 de 91, né, essa primeira. A segunda é a sua aplicação no tempo, né. Uma coisa interessante que a gente vai falar, a gente falou de histórico, a aplicação da lei no tempo, né. Por que essa questão é interessante? A gente vai entender lá na frente, né, que a lavagem de dinheiro ela tem que ter um instrumento do Estado inteligente, inteligível, um instrumento de tentar, de alguma forma, né, combater o tráfico.
E segundo algumas pessoas, né, o Estado está sempre um passo atrás, né? Quando o Estado vislumbra que está levando cocaína dentro de um pneu do avião, o cara já está levando dentro do assento. E aí, quando ele vai investigar no assento, eles estão levando dentro do pneu do avião, e assim, é um exemplo hipotético, né? Agora, esse passo atrás talvez não seja nem por uma questão de inteligência, mas sim, às vezes, por corrupção ou por conveniência, né? Então, a aplicação da lei no tempo, ela é uma coisa que é bom você dominar no crime de lavagem de capitais. Primeira corrente, né, nós temos que ela é um crime instantâneo de efeito permanente, né? Ou seja, o crime consuma-se no ato, né, de ocultar, e a manutenção do bem ocultado, né, é um mero desdobramento do ato inicial. Mas essa não é a visão do nosso tribunal, né? O crime na lavagem de dinheiro, ele tem a sua característica na segunda corrente, que vai dizer que ele tem natureza permanente, né? Logo, a redação da Lei 9.613, de 98, né? Aplica-se a todos os agentes que possuem bens ocultos quando de sua vigência, né? Mesmo aquele de infração penais anteriores. Isso mesmo, né? A gente teve um caso aqui muito famoso do prefeito, né? Ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, né? Que ele foi acusado de ter praticado crimes contra a administração pública lá na prefeitura de São Paulo, no governo de São Paulo, antes da vigência dessa lei, mas ele foi denunciado por crime de lavagem de capitais. Por quê? Porque ele tinha dinheiro no exterior, depósito. E esse depósito no exterior foi auferido, né, pelo crime praticado antes. Porque o que acontece? Você que está fazendo concurso, você tem que saber de cor, né, a questão da súmula 711, né, do STF. Ela diz que a lei penal mais grave, né, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, né, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Ou seja, crime permanente ou crime continuado, né, ele agrava, né, a, a penalidade, caso venha uma lei penal, mesmo com natureza penal, porque ele está em flagrante delito. Ou seja, enquanto não cessar a permanência ou a habitualidade, ele está em flagrante. Então a gente tem esse exemplo de São Paulo, né? Os advogados tentaram, por meio de HC, falar, olha, o crime de lavagem de capitais é um crime parasitário. E o crime anterior, né, se era um crime parasitário, né, ele precisa de uma lei, de uma infração penal, a gente vai ver isso aqui na frente, antes que o defina, como que ele pode ser condenado se a lei veio depois, né? Mas mesmo assim, pela permanência, não é pelo ato, né, de ter o depósito no exterior, o STF decidiu. Outra coisa interessante na lei de lavagem de capitais é a questão das gerações da lei de lavagem de capitais. Você tem que ter isso em mente aí, porque isso cai muito em prova. E a lei de lavagem de capitais eu tenho observado para a Delta, promotoria, é uma das matérias que mais cai ali, leis penais em sentido extravagante, tá? É crime hediondo, lei de lavagem de capitais, lei de organização criminosa, tráfico, arma, interceptação telefônica, então ela cai bastante, né? A primeira geração é a Convenção de Viena, né? Ela trazia ali só aspectos no sentido de punir o tráfico de internação, o ilícito do tráfico ilícito de drogas, né? Como crime antecedente. Depois você vem, essa é a primeira geração, né? A segunda geração, ela traz um rol exemplificativo. A Lei 9.613, né, ela tem ali, ela tenta coibir, né, a movimentação financeira do produto, né, de outros delitos. Então, ela amplia, né, da primeira geração, que é baseado de Viena, no Tratado de Viena, que só tinha um tráfico de drogas, ela traz, mas ela traz um rol taxativo ali, né? Agora, a terceira geração, né, ela sofreu, que nós estamos hoje na Lei de Lavagem de Capitais, no ano de 2012, né, surgiu a Lei 12.783, que alterou por completo. E essa alteração, ela tira o rol taxativo e ela abarca qualquer infração penal. Ou seja, quando eu tenho uma infração penal antecedente a
como antecedente e acontecer o crime de lavagem de capitais, ele pode dar. Então pode ser um 57 que a pessoa cometeu, né? E, e ele tem um crime de lavagem de dinheiro posterior, que a gente vai, né, tá falando a diferença do exaurimento do crime, né, para a lei de lavagem de dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu roubo um banco e desse dinheiro eu vou lá e compro casa e compro um carro. Isso é mero auserimento. Agora, se eu compro um terreno, introduzo ele com uma declaração pública, né? E pego um preço maior ou menor. E depois eu faço negócio com esse terreno. E ali eu consigo justificar, né, que o dinheiro no patrimônio veio da venda de um terreno, eu teria ali, obviamente, a lavagem, o 157 com a lavagem de dinheiro. Então a gente tem que ter essa noção. A lei de 2012, né, a lei 12.683, ela alterou bastante a lei 9.613, né? Agora, três coisas foram a principal, né? Ela tem um aprimoramento nas medidas cautelares, visando a recuperação de ativos, porque chegou à conclusão, o que adianta eu prender a pessoa que roubou 100 milhões e eu não conseguir recuperar, né? Nada. Uma coisa dá uma sensação, né? Se você pegar uma pessoa que minimamente começa ali, pô, vou ficar 10 anos preso, mas aí tem a progressão, eu consigo intocar aí 50, 60 milhões, isso é uma questão muito de ordem moral, né? Eu e você não queríamos passar um minuto na cadeia, nem faríamos isso por uma questão de educação, etc. Mas há pessoas que não pensam assim, né? Então, às vezes, poderia ser até vantajoso. E ainda é o crime vantajoso, falo isso com muita vergonha, né? Principalmente os crimes ditos de menos que não usa violência. O estelionato é um crime extremamente convincente no Brasil, né? A gente tem agora uma decisão no STF, que ele agora não é mais um crime de ação pública condicionada, incondicionada, é condicionada à representação, dando prazo de 30 dias para ver se a vítima quer representar ou não. Ou seja, já é um absurdo, né? Aí você pega uma vítima, aí, sabe, vai ficar com medo. Enfim, é uma situação bem complicada, né? Mas vamos até aqui a fase, né? É, agora, as três grandes alterações, né? O aprimoramento nas medidas cautelares, que é recuperar, né, o produto do roubo. Agora, qualquer infração penal, entendeu? Infração penal é gênero na qual a espécie é crime contra a versão penal, então, ou seja, foi muito abrangente, até porque se não fosse assim, não cobriria o jogo do bicho, né? Então, realmente é essa questão. Ampliou, né, o número de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela comunicação, né, operação suspeita, pouco áfia, que antigamente havia uma obrigatoriedade muito pequena, ela aumentou, né, enfim. Então, essas são gerações. Outra coisa também que você tem que ter, seria bem interessante você, de alguma forma, se ater às faces na lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, ela é, como diz, um crime bem sofisticado, é uma legislação, peço perdão, bem sofisticada, tá, com vários elogios em algumas matérias mundiais, como muitas, vocês estão vendo que eu sempre comento isso, né? Comentei isso na lei de organização criminosa, dei um toquezinho na lei de tráfico, né? Um exemplo, a lei de tráfico de drogas, penalidade de 5 a 15 anos, é uma lei rígida, né? Agora ainda mais com a questão da hediondez dela. Então, o direito brasileiro, dentro do possível, está evoluindo, né? A gente tem que ser bastante legal, bastante otimista, né? Então, outra coisa que é interessante você ter noção no crime de lavagem de dinheiro, né, de capitais, dinheiro é extremamente antitécnico, né? Eu peço até perdão aí dando aula falando dinheiro, lavagem de capitais, porque você pode lavar de várias formas sem ser dinheiro, né? Joias, peças preciosas, obra de arte. A lavagem, né, ela se realiza por meio de um processo dinâmico, né, que requer distanciamento, né? Ela quer distanciar a origem ilícita da origem ilícita. Ela quer uma distância muito grande, né? Como assim? Eu não conheço isso. O meu dinheiro provém daqui, né? Então, esse disfarce, né, essas movimentações, né, elas são feitas para dificultar, né, o rastreamento, a disponibilização do dinheiro, né? Ou seja, a pessoa, muitas das vezes, ela bate no peito e fala, eu não devo nada ao fisco, ou seja,
meu dinheiro é limpo, né? Então, qual seria realmente essa fase? Praticamente tem 3 fases, né? A primeira é a colocação, né? Que a gente chama de placement. Eu sou horrível em inglês, então você vê aí como se escreve isso. A primeira fase é da colocação, né? Que, ou seja, ela introduz o dinheiro ilícito no sistema financeiro, né? Ele dificulta ali, qual é a questão principal? É dificultar, né, a identificação da procedência dos valores. Então, é um modo de evitar qualquer ligação entre a gente e o resultado obtido com a prática do ilícito, né? Exemplo disso é o smurfing, né? Que é a pulverização de grandes quantias em vários depósitos pequenos bancários. Isso é eiro e vezeiro do tráfico de drogas, né? Quando você vê qualquer reportagem, você vai ver lá a pessoa no smurfing, depositando ali 300 depósitos de pessoas desconhecidas, né, na boca do caixa de R$ 1.000. E aí ele bota ali, né, que não falta gente, infelizmente, aí, né, para cumprir esses mandos. Às vezes você vê uma conta chegar num dia 100, 150 depósitos de R$ 1.500, você movimentou R$ 150, né? Então, essa utilização, outro exemplo também, né, é a utilização de estabelecimentos comerciais que trabalham com dinheiro em espécie, dólares, né, remessa ao exterior através de mula, né, então às vezes você vê que a quantidade permitida, né, às vezes pode ser dependendo do país, você pode entrar com mais de US$ 10.000, né? Então ali, às vezes é vantagem mandar 10 pessoas entrando com US$ 80.000. É óbvio que não se ficaria assim a termo, né? Eles correm um risco, né? Às vezes eles dobram isso daí, né? Para que entre mais, até porque senão não vai cambiar, né? Não vai ter uma troca justa, passagem, custo, mas é troca por moeda estrangeira. Então, essa é a primeira fase propriamente dita, que é da colocação. A segunda fase também é conhecida como dissimulação ou ocultação. Guarda esses nomes, tá? Então, quando eu tenho a primeira fase, eu tenho o da colocação, né? Eu estou colocando ainda. A segunda fase, né, é a fase da dissimulação, ocultação, lauring. Então, essa segunda fase de simulação, né, que é a da ocultação, ela visa o quê? Né? São realizadas, né, diversas movimentações financeiras, né, com o objetivo de dificultar o rastreamento, a origem ilícita dos valores. Né? É praticamente a reconstrução, né, da trilha do papel pelas autoridades estatais. Né? Então, os valores inseridos no mercado financeiro, na etapa anterior, são pulverizados, né, através de operações e transações financeiras. Né? Então, um exemplo de dissimulação seria transferência eletrônica, envio do dinheiro já convertido em moeda estrangeira. Então, olha só como funciona. Né? Eu pulverizo esse dinheiro com vários depósitozinhos. Depois eu já tenho um montante, eu começo a fazer essas transações, começo a fazer o dinheiro. Né? E a terceira fase é a integração, né? Integration, que é no sentido, né, ele já volta com a aparência lícita, né? Os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, geralmente pagando imposto, etc., né, por meio de investimentos no mercado imobiliário, transações, né, exportações, geralmente são bens superfaturados ou subfaturados. Então você vê obras de arte, ouro, vinculações. Nós tivemos um exemplo aqui muito rico disso, né, que foi o governador do Rio, Sérgio Cabral, né? Então fica muito fácil, né? A quantidade de pedras preciosas, né? Obras de arte, você vê muitos leilões, né, de pedra de obras de arte, de traficantes, você vê que ele não teria nem cultura para estar apreciando aquelas obras de arte, de Cavalcante, alguns com Van Gogh, não faz o mínimo estilo dos mesmos, mas é ali para ter uma noção, até porque na pior das hipóteses, né, de uma asfixia, né, financeira, ele faz dinheiro com aquilo, né? Ele tem noção que ele está com quase 100 milhões, que ele pode fazer 60, 70 milhões. Então é muito mais vantajoso do que você estar com dinheiro ali, né? Você vai ter a propriedade do quadro, você vai ter o imposto, você vai ter ali o título das obras de ouro, você pode guardar num banco, enfim, né? É colocar em circulação. Agora, alguns debates, né? A gente viu a introdução, a ocultação, a gente viu as 3 fases aqui direitinho. Agora, se eu te perguntasse em prova, né, para se
configurar, né, o crime de lavagem de capitais, né, precisaria das 3 fases citadas? Não. Não, os tribunais não. Nenhum dos tipos penais exige a ocorrência dessas 3 fases, de forma concomitante, né? Uma fase só sendo exaurida ali, você já tem a consumação do crime de lavagem de capitais. Tá? Então, espero que você tenha, né, respira um pouco, a gente está falando sobre a origem, gerações, tá? As fases da lavagem de dinheiro são temas assim importantes para você ter uma noção, até porque a minha experiência como professor, esses crimes são crimes que você pouco lê a lei, então às vezes você está ali para uma prova da DPU, uma prova para MP, magistratura, se eu pego uma aulinha dessa aqui, se Deus permitir, a gente vai estar entre 40, 50, 60 minutos, você já pega pelo menos os pontos básicos, né? Faz a leitura da lei seca, né? Porque infelizmente, né? Agora vamos lá, o bem jurídico tutelado dessa lei, né? A gente tem 3 correntes, né? A corrente minoritária, né? É que é o mesmo bem jurídico tutelado pela infração penal antecedente. Então é muito minoritária nesse sentido, né? Então, um exemplo, né? Se for um crime de tráfico, a gente vai ter ali o bem jurídico tutelado da saúde pública, né? Então não, não é a corrente. Você também tem uma corrente, né, que é um pouquinho maior, né, mas também não tem muita aceitação, que é o crime de lavagem de capitais, é um crime contra a administração pública, né? Eles entendem isso até pelo artigo 349, né, favorecimento real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Favorecimento real, geralmente, é, você tenta dar aparência de legal aquilo dali, mas não é uma lavagem, né? Não tem a complexidade, então não é. Então a corrente majoritária é que um crime de lavagem de capital é crime contra a ordem econômica e financeira. E isso tem muita importância, porque o crime de lavagem de capital é um crime que afeta, às vezes, né, e não poucas vezes, até a soberania de estados. Né? A gente pode, assim, eu sei que muitas das vezes você pode estar aí no outro lado, né, ferido já com a classe política, mas o crime causa muito constrangimento quando você vai ver uma autoridade de outro país vindo aqui, olha, felizmente entrou esse dinheiro que está no seu banco, essas propriedades são fruto de crime, então isso gera, né, um constrangimento. Não sei se você observou, né, essa guerra aí da Rússia e da Ucrânia, né, os Estados Unidos bloqueou tudo que pôde dos bilionários russos, porque sabe, né, que muitos desses produtos ali são produtos ilícitos, mas estavam em guerra. Por que não bloqueou antes? Porque tem toda uma questão ali, né, de soberania, às vezes, né? Então tem que ser motivado, tem que ser provocado. Então você vê que é um crime contra a ordem econômica, que transcende, né? Transcende muitas das vezes, né? São os paraísos fiscais. Os paraísos são tidos, às vezes, por duas questões, né? São paraísos, muitas das vezes, porque a margem de juros são um pouco mais alta. São paraísos, às vezes, porque não tem um combate, né? Não tem uma necessidade de comprovação à origem, né? Tem os bancos suíços estão fazendo um compliance agora, mas o mundo todo lavou ali. E um país sério, entendeu? Então você vê como que essa coisa abrange realmente ali atos de soberania, né? Outra questão é o seguinte, né? Que eu acho que é interessante, eu estou dividindo aqui por temas, né? É a acessoriedade da lavagem de capital, né? A lavagem de capital é um crime acessório, depende de outra infração penal. Você vai ouvir muito falar sobre essa expressão, um crime parasitário, ele não pode ser autônomo. Tá? Ele é autônomo, autonomia no sentido não de punibilidade, de sentença, mas ele não pode existir sem uma infração penal antecedente. Se não há infração penal antecedente, você não tem um crime de lavagem de capital. Então, eu te dou um exemplo. Você pode ter uma improbidade administrativa. E ali naquela improbidade administrativa, que é por dolo, perco culpa, houve um prejuízo ao erário público de milhões. Ela não vai gerar um crime de lavagem de dinheiro, porque é uma improbidade administrativa. A gente está falando de infração penal. Se a improbidade administrativa veio, né, teve uma ação penal, teve ali uma denúncia, etc., é outra coisa. Agora, ela não pode, em hipótese nenhuma, ser se não é. Então, ou seja, a lavagem, né, ela é autônoma em relação ao crime antecedente, né? Ela tem autonomia, sim, né? Autonomia no processo e julgamento do mérito.
né? Mas é preciso, não precisa tramitar obrigatoriamente com referente à ação penal antecedente, não precisa estar junto, né? Então, outra pergunta, os processos, eles precisam estar tramitando junto? Não, o processo de crime capital, ele não precisa estar tramitando, tá? Referente, não precisa, né? Agora, se acontecer, né, de os processos de lavagem de capitais tiverem, né, quem seria o que ser reunido, né? Caberia a quem? Suponhamos que obrigatoriamente, ali por força do artigo 76, inciso 12, artigo 3, inciso 2 e 3, tivéssemos que reunir. Quem seria o juiz competente? Então já está pacificado que o juiz competente seria o juiz do crime de lavagem de capital. E aqui eu já falo de competência também, né? Se a competência ela é federal ou estadual. Serve as mesmas regras de competência. Se o bem ferido, né, auserido, né, foi a União, foi a autarquia, foi questões da Justiça Federal, o juízo será o juízo federal. Foi um crime, né, de competência da Justiça Federal, crime internacional, tráfico de drogas, a competência é da Justiça Federal. Se for da Justiça Estadual, a competência é da questão estadual. Se for um crime contra o sistema financeiro, todos sabem, né? Crime contra o sistema financeiro geralmente é da Justiça Federal, 99%. Então, você tem que ter isso, esse em mente, a questão de competência. Outras perguntas, né, que possam estar caindo na sua prova, né? É necessária a condenação da infração antecedente para a condenação, né? Então, esse tema é muito importante, né? Se eu sou um crime parasitário, a pergunta é se eu preciso ser condenado, né, na infração antecedente. Então, a despeito dessa relação, né, de assessoriedade objetiva, assim nós chamamos, né, a condenação da infração antecedente não é pressuposto para a condenação, ela não é um pressuposto, né? Agora, surge a questão, né, e a absolvição? Se eu sou absolvido, né, na infração penal antecedente, eu tenho uma vinculação, um juízo, né, do crime de lavagem, então você tem que entender o que é assessoria, a teoria da assessoria limitada, ou seja, para que alguém seja condenado, né, por lavagem de capitais, né, é indispensável que a conduta antecedente seja ao menos típica e ilícita. Se eu não tiver um juízo de tipicidade, de ilicitude da questão do crime anterior, eu não posso ser lavagem de capital. Então, dependendo da absolvição, né, da infração antecedente, né, da forma que ela aconteça, né, eu tenho sim uma absolvição vinculada. Então, um exemplo. Absolvido por atipicidade ou causa excludente de ilicitude, qualquer que seja, né, não será possível a condenação. Né? Está ali, causa excludente de ilicitude, a tipicidade da conduta, eu não posso ser condenado pelo crime de lavagem de capital. Agora, se a absolvição da infração antecedente ocorre em virtude de prescrição, causa excludente de culpabilidade, causa extintiva de punibilidade, aí a possibilidade existe, né? Salvo na hipótese de abolatio crimine e anistia. Tá? Porque se há o abolatio crimine, é óbvio que não vai ter. Ele oferiu, bem dizer, a tipicidade, né? E a anistia, né? Então, para você até dar uma lembrada, né, a anistia ela é o único que atinge todos os efeitos decorrentes da prática do crime, porque ela se refere a fatos. A anistia não se refere a pessoas, se refere a fatos, né? Então, a graça é um benefício individual, né? Com destinatário certo, né? Depende de pedido do sentenciante, né? E o indulto é um benefício coletivo, né? Sem destinatário certo e concedido de ofício. Então, a distinção aí. Então, se eu tenho a tipicidade, né, formal e material da conduta do crime antecedente, se eu tenho a ilicitude da conduta, né, então, excludente de ilicitude, excludente de tipicidade, eu vou ter. E o abolatio criminis e também a questão da anistia. Nessas questões aí, eu tenho obrigatoriedade, né, de absolvição. Então, espero que você tenha aí
tenha mais ou menos. E se acontecer, né, uma causa excludente de culpabilidade ou excludente de extinção de punibilidade, aí não obrigatoriamente, vai ser o caso concreto também, porque eu também não estou, da mesma maneira que ela não é obrigada a condenar, nesse caso eu não sou obrigado a absolver, mas eu vou ver o fato concreto, podendo ou não, né? Agora, outra questão também que é muito interessante da lavagem de capitais, porque ela tem muitos termos próprios, né? É a autolavagem, né? Ela é aceita na legislação internacional, ela não é muito aceita. Eu não vou falar aqui que é, mas a europeia, ela não é muito aceita, que é o crime de autolavagem. Então, quando que ela ocorre? Né? Ocorre quando o próprio autor da infração antecedente pratica a lavagem. Então, seria o caso que eu já até dei um exemplo, né? Eu pego uma pessoa que roubou um banco, comprou ali o terreno, e depois que ela compra o terreno, né, ela bota na escritura que o terreno vale menos, depois ela vende aquele terreno por um preço maior, ela introduz o dinheiro como lícito, declara no imposto de renda, e ali, com o dinheiro que ela roubou do banco, ela justifica que tem 2 milhões numa venda de propriedade. Então, eu tenho ali realmente a autolavagem. Então, ela pode querer. Você só tem que entender o seguinte, o que é exaurimento de crime, o que é uma autolavagem. Quando eu roubo alguém, trabalho com esse exemplo grosseiro do 157, compro um carro para mim, estou exaurindo o crime. Quando eu compro um terreno para mim, eu exauro o crime. Agora, quando eu pego essa coisa, esse dinheiro sujo, vou ali, pego um terreno que faz 200 mil, lavo com uma de valer 50, depois eu vendo ele por 350, justifico que eu tenho um saldo ali de 300 mil de um produto de um crime que é ilícito e eu estou fazendo autolavagem, entendeu? Então, a legislação brasileira, ela não veda expressamente a autolavagem, né? Em outros países, sim. Assim, né, desde que o Ministério Público, né, ele demonstre, tem que demonstrar, né, que o réu praticou os atos diversos e autônomos, guarda essas duas questões, daquela que compõe a realização da primeira infração penal, ela pode ser punida, isso aí é o STJ, né? Outra pergunta, né, que eu acho que é interessante, até mais aprofundado por causa disso. Na autolavagem, né, há construção entre o crime antecedente pelo crime de lavagem? Ou seja, eu consigo ter o princípio da construção no crime de autolavagem? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Construção, né, é quando o crime meio é absorvido pelo crime fim. O crime fim absorve o crime meio. Não erre falando que o princípio da confusão é que crime maior com crime menor. Há construção que o crime meio tem a pena até maior que o crime fim. A questão não é pena, é a finalidade. Eu pego uma arma, roubo, faço não sei o quê, para matar ciclano. Eu matei ali, a construção. O crime fim, o homicídio, absorveu o crime meio. Então, há uma tentação de você falar que o crime menor, de menor pena, não, é o crime meio. Qual o meio utilizado? Quando esse crime ele não é um meio, ele é uma conduta atípica e autônoma, aí a gente vai ter as três questões: crime material, formal próprio ou formal impróprio. Você vai estar ali do 69 ao 71 do Código Penal. Então, o crime o princípio da construção, em hipótese nenhuma, ele se consuma aí na autolavagem, tá? Pelo contrário, você tem que ver que aquilo que eu repeti, você tem que entender qual a diferença do exaurimento de um crime para a autolavagem. Então, não se afigura possível a aplicação do princípio da consunção, pois a ocultação do produto da infração antecedente, né, pelo seu autor, ela vai configurar lesão autônoma, né, com conceito distinto. Distinto, porque se de um lado, né, eu roubei, eu tenho crime com patrimônio, na lavagem de dinheiro eu tenho crime contra a ordem econômica. Acabei de falar com você, artigo 170 da Constituição, um crime contra a ordem econômica. Quando tem o tráfico, é um crime contra a saúde pública. Então, o STF, né, ele entende pela ocorrência de concurso material. Né? Agora, outra questão muito interessante. Você tem que ler a lei. Eu estou mastigando para você. No artigo 9, né, da Lei 9.613, de 98, a Lei de Lavagem de Capitais, você vai ver que tem um rol de pessoas, instituições físicas, que obrigam
né, a você a prestar esclarecimentos ali, né? Então, a grande pergunta que eu quero chegar é a seguinte: existe uma participação por omissão? Eu não vou usar que se por comissão, né, comissivo impróprio, porque tem a figura da cegueira deliberada. Agora, por omissão, né, há controvérsia, né, se eu posso participar por uma omissão, né? Há uma controvérsia na doutrina, né, porque há uma interpretação que não se impõe às pessoas relacionadas do artigo 9 o dever, né, de branqueamento de capitais, né? Ela tem que comunicar, mas não o dever de estar ali clareando aquele bem de capitais, né? Então, limita-se a exigir que elas ali está limitando, né, que elas exigem que elas procedam à edificação adequada dos seus clientes, né? Então, não. Agora, interessante também, né? A gente tem o artigo 14, o inciso 14 do artigo 9, de todos ali os mais importantes. É esse, né, da omissão, que é em relação ao advogado, né? Como que o advogado pode ser sujeito ativo de uma lavagem? Pode acontecer. Primeiro que a gente está falando de uma briga do século. O estatuto da OAB, obviamente, não permite. A OAB é muito forte, mas há questões, né? Por quê? A lei, a alteração de 2012, ela teve uma nova redação do artigo 14, né? Então, ela vai dizer ali sobre as questões. Deixa eu ver se eu acho a lei aqui. Me dá um minuto, eu vou ler aqui o artigo 9º. Só me dá um minutinho. Artigo 9º, 14, tá? Vai falar o seguinte: as pessoas físicas ou jurídicas que prestem eventual serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento, etc. e tal. Então, está no núcleo das pessoas que são obrigadas, né? Estão ali sendo obrigadas. Então, consultoria, contador, mas a gente está abarcando mais para a questão. Então, o advogado ele tem a obrigação de comunicar a operação suspeitas, né? Há essa necessidade dos advogados. A doutrina ela traz duas distinções, é muito importante para que você em prova oral, né? Primeiro, advocacia de representação de contencioso. Ora, se a pessoa chega com um caso concreto no seu escritório e falando, ó, eu tenho um processo sobre isso, né? Eu acho que eu transgredi. Não, eu realmente eu, eu cometi um crime. Será que o advogado é obrigado? De maneira nenhuma. Então, em caso contencioso, né, nesse caso, não há obrigação de comunicar o COAF, né, qualquer fato delituoso. Senão, você vai procurar advogado, eu procuraria um MP. Agora, a doutrina fala que a advocacia de operações, o que significa isso? Né? Consultoria não processual, comercial, tributária, impõe-se, né, ao advogado a identificação, né, de atividade suspeita e a comunicação por COAF. Eu vou ser sincero, vocês que mordam aí com essas duas opiniões, eu acho que é inconstitucional, tá? Mas a gente não está aqui para achar nada, né? Então, a nível de concurso, é essa distinção que você tem que fazer. O advogado está sendo procurado por contencioso, por um caso específico, ó, estou com um problema aqui, lavagem de capitais, eu lavei esse dinheiro aqui mesmo, esse dinheiro é produto ilícito, estou sendo acusado. Opa, não é problema do advogado. Agora, uma consultoria ali realmente, de tributário, comercial, identificou alguma coisa errada, você teria que fazer a menção. Então, é isso. Então, o próximo tópico, também bem interessante, no crime de lavagem de capitais, seria sobre a teoria da cegueira deliberada. Essa o pessoal gosta em prova oral, então. A teoria da cegueira deliberada, também conhecida como a teoria da instrução do avestruz, simplesmente que o avestruz, né, ele fecha o olho para a realidade, né? Então, é uma expressão americana, né? No crime de lavagem de capitais, se o agente age, né, deliberadamente, evita a consciência, ou seja, o que você tem que ter noção? Né? O que essa teoria da cegueira deliberada, teoria da cegueira do avestruz, ela quer? Se o agente deliberadamente ele evita a consciência, né, quanto à origem ilícita dos bens, assume o risco de produzir o resultado, né? Então, ou seja, ocultação ou dissimulação, razão pela qual pode responder pelo crime a nível de dolo eventual. Então, você imagine só, um corretor de imóvel, toda semana chega uma pessoa e compra 200 terrenos dele.
pessoa física, quero 200 terrenos aqui. Aí ele vai ficar feliz com a comissão. Aí depois ela vai me dar mais 100 terrenos. Eu sei que você poderia falar, pô, mas na primeira questão você poderia ver, né? No corretor de imóvel, uma empresa de imóvel, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Às vezes você está ali com o cliente, meu irmão, não quero saber, o problema não é meu. Então, segundo essa teoria da cegueira deliberada, né? Ela também é usada muitas das vezes quando você... na prática, ela é mais usada quando você também, de alguma forma, fomenta a ocultação. Então, ou seja, se tem um carro de 300 mil, a pessoa também te vende por 20. Se você não tiver a, a noção, a explicação mínima, por que uma pessoa vende uma BMW por 20 mil, né? São subtentes ali que também há um favorecimento ilícito. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Né? Outra coisa também, o crime de lavagem de capitais, né? Ele admite o conatus. Essa palavra você tem que decorar, conatus. Conatus, por direito, é tentativa. Né? Ora, ele é um crime plurissubjetivo, né? Ou seja, ele tem vários atos. Então, é admissível, sim, a tentativa. Né? Exposto ali o artigo 1º, inciso 3, o artigo 1º, parágrafo 3º, é expresso nesse sentido, né? E a tentativa é punida da mesma forma, segundo o artigo 14 do CP. No parágrafo 4º do artigo 1º, você vai ver uma causa de aumento e diminuição de pena, né? E aí eu abro um adendo, né? Vai falar que a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos na lei for cometido de forma reiterada. Então, olha que interessante aqui, porque aqui é uma coisa simples, né? Mas a gente vai ver várias decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. É que é isso que importa, a gente está trazendo alguma coisa que possa, de alguma forma, estar te acrescentando. Ou seja, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Qual é o grande cuidado que eu peço para você ter aqui? É ter a diferença entre a habitualidade criminosa, que é prevista aqui na causa de aumento de pena, para o crime habitual. Essa reiteridade criminosa não tem nada a ver com crime habitual. Então, isso pode ser uma questão. A habitualidade criminosa, né, o criminoso habitual, é aquele que comete uma pluralidade de crimes, né? É uma característica do agente. Ele está cometendo crime, ele está lavando dinheiro, ele está traficando, ele está jogando bicho, ele está lavando. O crime habitual, ele pratica um ato, quando ele pratica um ato isolado, né, não é um crime, ou seja, tem que ter uma habitualidade daquela conduta de forma reiterada. Então você vai ver isso no exercício ilegal da medicina, curadeirismo, casa de prostituição. Então não tem nada a ver o crime habitual, tá? Nada a ver o crime habitual com a habitualidade criminosa. Então, se você tiver isso aí em mente, eu já estou feliz, né? Porque aí você já está, de alguma forma, né, vislumbrando que pode ser, né? Então vamos lá. Eu separei aqui 4 posições do Fachin, né, sobre essa questão de aumentar a pena, e isso daí é mais para a segunda fase, né? Então vamos lá. A pena pode ser aumentada se o crime de lavagem envolveu grande soma de valores. Pode. Segundo a primeira turma, Fachin pode. Outra coisa, a pena pode ser aumentada se a lavagem de dinheiro ocorreu por meio de várias transações financeiras ou envolvendo diversos países. Pode também. Então, a culpabilidade de parlamentar, né, que exerce mandato há muitos anos, ela é mais intensa. Isso daí não foi o Fachin, a única que é no Fachin, foi do próprio STF, colegiado. Né? E por último, né, receber propina sobre disfarce de doações eleitorais é causa de aumento de pena. Então você vê que ela tem, já é primeiro que já é um crime com a pena alta, né, de 3 a 10 anos. Você aumentando até 1/3, até 2/3, você já tem uma penalidade alta. Sem contar que ela é um crime parasitário, você já está respondendo lá na ponta por que foi. Então, realmente, a gente está falando de questões aí que envolvem penas altas, tá bom? Então, seria interessante. Colaboração premiada, você que está me acompanhando no canal, eu peço a você que vá lá
no temas aprofundados sobre organização criminosas, eu falei tudo sobre lavagem e colaboração premiada. Ainda que ela tenha mais leis, né, ela de alguma forma ela se completa mais ali, instituto, essas coisas. Aqui eu só vou falar da peculiaridade, né? Ela é uma técnica especial, né, de investigação, por meio de um acusado, né? Ele confessa o delito, etc. e tal, e numa troca ali, ela tem algumas benéficas, né? Então, qual seria as questões ali específicas, né, da delação premiada nessa lei? Diminuição da pena, fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, mesmo sem precedentes, né? A substituição da pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo quando não tem o requisito, e o perdão judicial, né? Então, seria mais ou menos isso, né? A eficácia objetiva da delação premiada, também interessante, né? Ou seja, as informações prestadas pelo agente, ela tem que ter objetivamente e eficazmente coisas, né? Você não pode dar coisas além, né? Você tem que literalmente conceder isso. Conceder isso. Então, a delação deve conduzir não necessariamente de forma simultânea, mas ela tem que dar alguma coisa, ou seja, não precisa ser simultânea. Então, a primeira, apuração das infrações penais, ela tem que ter minimamente dar isso, a identificação dos autores, né, ou dos partícipes, ou a localização do bem, direito, valor e direito de crime, ou seja, ela tem que dar, né, uma dessas coisas, ou apuração, ou identificação dos autores, ou localização do bem, né. Já no acordo de delação premiada, né, ele é um acordo, né, sigiloso entre as partes, entre o MP, ou entre o acusado, né, com a presença de advogado, ali tudo que a gente já falou em outra aula, dá uma olhada ali na lei de organização criminosa, né, que é mais aprofundada, vai estar bem legal ali, né. Então, para os tribunais, esse acordo não deve constar nos autos, nem se tornar público, né, nem mesmo para o advogado dos demais deletados, é um pouco mais fechado, né. Agora, interessante também sobre a delação premiada, né, nesse crime, né, de lavagem de capitais, né, é que a questão do valor probatório, né. Então, a primeira grande observação que você tem que ter em mente é que ela não pode por si só fundamentar um decreto condenatório. Só por ela, não. E a segunda coisa, se o colaborador vier a ser ouvido durante o processo, os advogados e deletados terão direito a fazer ali perguntas, né. São coisas óbvias, mas a gente teve muito excesso, principalmente com a Operação Lava Jato, né? Muitos erros, nulidades, aí fica ali hoje, né, aquele monte de pessoas ali querendo justificar, mas não adianta, né? Já aconteceu, enfim. Agora, outro tema que é único da Lei Lavagem com Capitais, guarda com carinho, que chama-se justa causa duplicada. Essa justa causa duplicada, né, ela é simples, mas é algo que você tem que ter uma certa atenção. O que seria ela na prática, né? A justa causa, ela é uma condição da ação penal. A ação penal ali no artigo 41, ela tem que ter os fatos criminosos, exposição, menção do fato criminoso, qualificação, todas aquelas questões ali do artigo 41 do CPP. E quando não há realmente ali a justa causa, né, pode até mesmo não ser recebida a ação penal, né? Então a denúncia, né, ela tem que ser acompanhada de provas, geralmente no inquérito policial, né, mas não precisa, porque o inquérito policial é dispensável, né? Uma vez o Ministério Público tendo os elementos da sua opinião de elite, né, e as provas mínimas de autoria, né, e materialidade, ele pode ler. Então, o que significa isso? Significa que na hora, né, de oferecer a denúncia em relação ao crime de lavagem de capital, é necessário justa causa do probatório mínimo em relação à lavagem de dinheiro e também ao crime antecedente. Então, na denúncia de lavagem de capital, eu tenho que apresentar minimamente, né, a denúncia com a justa causa dos crimes envolvendo a lavagem de capital, mas também no crime antecedente, né? Então, porque senão a gente ficaria na situação hipotética, né? Imagine que eu encontro uma pessoa no avião com 500 mil reais.
Aí eu prendo ela. Aí na hora de eu adentrar com uma ação, né, eu não consigo comprovar que aqueles R$ 500 mil ele é de alguma forma ilícito. Quer dizer, eu vou, não, João tem 500 mil, mas ele não conseguiu provar. Não, você tem que minimamente fazer um trabalho exaurido ali de investigação para ter um nexo ali da onde veio aquele dinheiro, por que aquele valor todo ali em circulação, porque ela presume, porque presumir, né? Eu lembro até que teve um colega nosso da Abracrim, né? Que quando o Gleidson, né? Ah, mas quem guarda 20 milhões em casa? Ele até respondeu, quem tem, né? Então, que é o farol de Bitcoin. Infelizmente, eu acho, né? Vou comentar um caso sobre colega, creio que foi comprovado, mas supomos que ele só tivesse os 20 milhões em casa, né? É excêntrico, é meio esquisito, mas ninguém vai ser preso por ser excêntrico ou esquisito. Então, nesse caso, você tem que ter minimamente. Então, isso que é a justa causa, né? O que eu falei para vocês agora, ou seja, eu tenho que ter minimamente a justa causa duplicada. Não adianta só eu falar que João estava com muito dinheiro. Outra questão muito interessante também nessa questão é o artigo 4, parágrafo 3, né, se eu não me engano, ele vai falar o seguinte, né, que é inaplicável o artigo 366 do Código de Processo Penal, na lei da lavagem de capital. O que significa isso, né? Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, os atos ficam suspensos, né? Juntamente com seu curso prescricional, aí o juiz pode deferir medidas de prova cautelatória ou não, né? E até mesmo decretar a preventiva se tiver ali elementos do artigo 312. Então, a lei diz que não cabe. Agora você tem que ter o seguinte: se a prova for objetiva, você fica com a lei e diz que realmente não pode ter ali, é, na lei de lavagem de capitais, né, não existe os elementos do 366. Agora, na doutrina, né, é inconstitucional, porque isso fere, né, a autodefesa, né, o contraditório, a violação ampla, a ampla defesa, né, a pessoa ali sendo acusada por um advogado que não poderia constituir, você não pode ter a odiosa presunção de culpa. A gente tem que ter a presunção de inocência, ou seja, então não pode partir para o pressuposto que a pessoa está se escondendo, que é um posto mais ladrão, e etc, etc. Né? Então, para a doutrina, né, não vi ali, eu fiz algumas pesquisas, não vi assim, uma posição do tribunal em si enfática em relação a isso. Creio que, de alguma forma, eu ficaria com a doutrina, né? Mas a letra da lei está dizendo isso que importa para você. Se for segunda fase, você mostra que a lei diz que não permite a suspensão do processo, na forma do artigo 366, mas explica que a doutrina entende que sim, explica por quê, né? Agora, uma questão aqui, né? Medidas assecuratórias, né? Como que você recupera nesses ativos, né? O que a lei tentou acrescentar, né? Para dar efetividade, porque aquilo que eu falei seria, né? Poxa, o que adianta eu condenar o cara, mas ele está com 200 milhões lá fora, tem gente até que é abusada, a família foi para fora, está num país que não tem extradição, usando o dinheiro, e aí? Né? Como funciona isso? Então, um dos principais objetivos, né, da lavagem de capitais, né, é o ataque ao braço financeiro. Né? Se você não atacar o braço financeiro das organizações criminosas, é muito complicado. Todo lugar do mundo, né, você tem que atacar o braço financeiro. Então, você, quando ataca o braço financeiro, né, você confisca bens, você bota uma asfixia econômica. O crime ele precisa de La Prata, né, como dizia o exército dos cartéis, né? Medellín, de Cali, né? Ele precisa La Plata ou Luxumbo, né? La Plata, tiro ou dinheiro, né? Os cartéis do México hoje estão muito ali ativos, né? Muito violentos, ou a polícia aceita dinheiro ou chumbo. E às vezes a polícia não tem nem estrutura compatível, né? Então, você tem que ter, porque com esse braço financeiro ele recruta agentes, armamentos, corrompe autoridades, corrompe funcionários públicos, então você tem que mitigar isso.
ineficiência, né, das penas de cumprimento de pena de privativo de liberdade, né? Você, quando asfixia isso, você, de uma certa forma, está sendo eficiente, né? Você também tem que tirar, né, quando você tira essa questão, né, a capacidade de controle das organizações criminosas dentro do presídio, é um absurdo. Mas não é só aqui não, tá? Alguns com menos, né? Como os criminosos ainda coordenam o crime, né, de fora, né? E você tem também a rápida substituição, né, dos organizadores ali. Parece que você vai ali, você vê isso muito no tráfico, né? Anos para prender a pessoa, no outro momento já tem uma pessoa ali. Então, muitas das vezes essa organização criminosa são meio desarticulada, mas é uma forma, né? Então, faz realmente diferente essa recuperação. Primeiro, pelo princípio no no wallet, né? Dinheiro não tem cheiro. Qualquer dinheiro, tráfico, etc., tal, é revertido para o Estado, né? Muitos desses produtos de crime, carros, armamento é para a polícia. E outra questão, muitos desses delitos são crimes contra a União, né? Contra a fazenda pública, né? Contra o Estado, contra o município, contra a autarquia. Então você tem que ter, né? Então, nós temos aí algumas alienações antecipadas, né? Que consiste nisso, né? Na expropriação de coisas móveis, fungíveis, de fácil deterioração, ou seja, o que, é que o juiz faz, né? Ele determina essas questões assecuratória, né? Se for o caso, vende os bens, guarda ali em juízo, tendo o mínimo indício de lavagem de dinheiro. E se a pessoa for inocente, se reverte para ela. Mas você tem que ter elementos, né? Agora, suponhamos o seguinte, você sofreu uma expropriação do bem de maneira liminar, né? Qual a forma de impugnação, né? Contra essa medida aqui securatória, né? Então, há um entendimento da doutrina que seria apelação, né? Não reze, né? Mas eu creio até que pelo princípio da fungibilidade não haveria nenhum tipo, né, de posição, mas há um entendimento é que é apelação. Ação controlada, né, também, ação controlada, né, ação premiada, né, convido você a assistir minha aula ali em temas aprofundados, né, sobre organização criminosa, que a gente trata do Instituto, e assim, a gente sabe que, né, mas a coisa mais interessante é que, nesse caso aqui, né, ela precisa de autorização judicial. A ação controlada precisa de autorização judicial, diferente lá na lei de organização criminosa, que é comunicação à autoridade judicial. Então, aqui eu preciso de uma autorização, né? Os efeitos da condenação. Você tem que abrir lá no artigo 7º da lei e você vai ver no inciso 1 e 2, que é o mais importante para isso, é o seguinte. Você vai ter os efeitos da condenação normal do Código Penal, né? Direitos, bens, etc e tal, né? E você vai ter no inciso 1, efeitos genéricos normais da condenação, que já estão dispostos até mesmo no Código. Agora, no inciso 2, né, que é a interdição do exercício do cargo, função, qualquer natureza, ameno do conselho de administração, gerenciamento de pessoas jurídicas, pelo dobro da pena de privativa de liberdade aplicada, os efeitos da condenação do artigo 7, inciso 2, artigo 1, são os gerais, né? São os genéricos. Agora, no artigo 2, são efeitos específicos. Se são efeitos específicos, ele deve ser fundamentado no caso concreto. Ou seja, tem que ter uma fundamentação, né? Então, não é efeito automático. Então, queridos, eu espero que você tenha gostado. A gente tratou ali bem leve aqui, estamos fechando em 1 hora, com a edição vai cair para alguns 58 minutos. Queria pedir que você curta, se inscreva no canal, compartilhe, ajude-nos nesse projeto de educação. A gente encerra aqui, né? Crimes contra a lavagem capital, Lei 696/13 de 98, temas aprofundados, bizus ali essencial. Eu creio que para você fazer uma prova, dar uma leitura ali na letra da lei, você consegue caminhar bem, né? Lendo também, né? Não se afastando daquilo que você quer. Obrigado, fica com Deus.